começar agora. Bom, nós vamos então hoje estudar a estrutura. Nós estamos na unidade 2, ou seja, a etapa 2, que é a interpretação. A primeira etapa foi da observação, que é aquele estudo de contexto e pano de fundo, contexto histórico, contexto literário, etc. A parte da interpretação já começa com a análise gramatical. E aí, então, a estrutura ela é elaborada para servir de base para as atividades, as etapas posteriores. Nós vamos, então, aqui ver algumas coisas importantes sobre o que deve ser feito antes da elaboração da estrutura final. Nós temos duas estruturas na elaboração da exegese. A estrutura prévia, que ela é a parte final da análise literária, e ela vai antecipar a análise gramatical. E a outra estrutura é chamada, nós chamamos de estrutura final, que para essa estrutura ser elaborada, é necessário que alguns dados já tenham sido providenciados. A primeira coisa seria a análise do contexto literário esteja completa, tendo sido destacados os parágrafos e subdivisões com as suas respectivas sentenças temáticas. Eu passei para vocês um arquivo em Word, em tabela, onde foram quase que 2 páginas, onde tinha um modelo de estrutura do texto antes da elaboração da análise gramatical. Se vocês tiverem esse texto, esse arquivo, podem consultar para, então, nós podemos, então, ir comparando o conteúdo com o que vocês têm em mãos. Ok, a outra coisa necessária para fazer essa estrutura é a análise gramatical já deve estar completa. Por quê? A razão é a seguinte, é que a estrutura final, ela vai dar base para a análise teológica. E, para isso, é necessário que subsídios, informações que vão ser utilizados na interpretação do texto, ela tem que vir da análise gramatical, esteja, portanto, já definido para poder, então, colocar na estrutura do texto. Ok. Outro elemento que é indispensável para a elaboração da estrutura é que o tema do texto deverá ter sido definido de acordo com o seu conteúdo teológico. Ok, aqui nós vamos ver agora comparar as duas estruturas, a estrutura prévia com a estrutura final. Observe aí. A estrutura prévia, que ela é feita na análise de contexto, essa estrutura é constituída dos itens obtidos através da análise literária. Um outro detalhe é que essa estrutura apresenta as divisões e as respectivas subdivisões do texto, do jeito que ele está lá na Bíblia. Normalmente, a estrutura que é apresentada nas versões bíblicas, por exemplo, a ARA, ela subdivide o texto em parágrafos e coloca, às vezes, títulos para aqueles parágrafos. Nós ignoramos aquilo. Então, nós vamos direto
a fazer o estudo, a análise, o mapeamento do texto, que vai facilitar, portanto, a extração dos temas, dos títulos, dos parágrafos. E outra coisa, essa estrutura prévia, ela indica os itens relevantes a serem explorados na análise gramatical. Então, essa estrutura dá um mapa com os detalhes, onde tem tópicos com seus respectivos sentenças temáticas ou títulos, podemos chamar assim. E aí, então, esse mapeamento ele vai servir para a segmentação, vai ser comparado, vai subsidiar a segmentação do texto posteriormente. Agora, a estrutura final, que é feita depois da análise gramatical, veja bem, ela é constituída dos itens a serem explorados na análise teológica. Ou seja, o esquema que vai estar lá, a estrutura, os itens de cada tópico, eles vão indicar, portanto, são expressões que vão indicar aquilo que é tema da análise, tema teológico, vamos chamar assim, né? Ela apresenta as divisões do conteúdo temático. Isso aqui que é fundamental. Apresenta as divisões do conteúdo temático do texto. E também, essa estrutura final, ela indica os itens relevantes que definirão os princípios teológicos que vão ser utilizados na última etapa, que é a aplicação, a contextualização. Então, os itens dessa estrutura, elas têm a ver com os princípios que vão, portanto, surgir da análise teológica para serem aplicados. Então, essa estrutura vai servir de uma espécie assim, de diretriz. Ela vai nortear o processo da análise teológica. Então, essas são as divisões. A distinção é pequena, mas há uma distinção, algumas dessas distinções que precisam ser focadas. No caso, especificamente, as divisões do conteúdo temático. Então, essa é importante, porque é preciso que tenha um tema já definido, ele é resultado da análise gramatical, da análise das sentenças, dos termos relevantes, os vocábulos-chave. E aí, então, depois da análise léxico-sintática, aí nós temos o significado isolado das palavras e também o significado, a semântica, o significado dentro do contexto da frase e também do parágrafo. Alguns procedimentos que nós precisamos adotar. Primeira coisa, nós vamos segmentar detalhadamente o texto, destacando em linhas separadas as frases e os vocábulos considerados relevantes. Muito bem. Depois de segmentar, fazer esse processo da segmentação deve levar em consideração outro elemento, identificar os termos-chave que expressam a temática do texto. Quando foi feita anteriormente, nós estamos agora raciocinando do ponto de vista de que já estão feitas a análise do contexto histórico literário, principalmente o contexto literário, que deu, portanto, as divisões dos parágrafos e subdivisões também, e principalmente trouxe as expressões, aquelas palavras que foram selecionadas, anotadas separadas ou grifadas, de acordo com o trabalho como é feito. O indivíduo, cada pessoa tem a sua forma de fazer.
usa uma folha de trabalho com anotações, com lápis e papel, anotando esses dados que vão ser investigados posteriormente. Então, nessa segmentação, é preciso, portanto, que esses termos-chave que foram selecionados são vocábulos e frases que são importantíssimas, que se destacam logo na leitura que se faz no início do texto. Atribuir títulos aos diversos segmentos do texto que correspondam aos termos-chave destacados. Então, veja bem, quando se faz esta segmentação, eu passei para vocês um arquivo contendo um modelo de segmentação de texto, lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Nós vamos hoje utilizar aquele texto, aquele arquivo, para nós podermos, então, ver a segmentação e comparar o conteúdo da segmentação com a estrutura que vem logo em seguida. Muito bem. Outra coisa, o número de tópicos da estrutura, certo? Deve ser definido de acordo com o número de parágrafos contidos no texto. E cada tópico, ele deve ser enunciado em forma de título, preferencialmente sem verbo. Ou seja, não é que não possa ter verbo no enunciado do título, do tópico. É que os termos são curtos, são frases, nós chamamos de sentenças temáticas. Então, sentenças curtas de 3, 4 palavras, coisas assim, e que não devem ser frases longas, certo? Não. Outra coisa, é preciso especificar entre parênteses, né, de cada tópico. Você escreve o enunciado do tópico, abre parênteses e coloca a referência dos versículos, o intervalo de texto do parágrafo. Então, vamos supor, você está com um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9, e na leitura você percebe que um versículo, e depois do versículo 3, ele se destaca porque ele muda para uma exortação, onde Moisés diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vem outra exortação em forma de mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, veja bem, quando você tem o primeiro parágrafo de 1 a 3, ele está especificando naquela porção mandamentos. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, vosso Deus, etc. Então, dá para perceber que muda. Nós já estudamos na delimitação de texto, de como a gente conhece os indicadores de um novo começo, quando muda de tema, muda de assunto. Então, aquilo vai ser útil nessa divisão dos parágrafos para a formação da estrutura do texto. Então, é preciso especificar, entre parênteses, o intervalo de texto do parágrafo, de cada tópico. Cada tópico ele será subdividido, caso seja preciso, caso seja possível, certo? Agora, e essas subdivisões, pelo menos, deve ter 2 sentenças temáticas. Qualquer a divisão que você faz de um objeto em duas, ele é um objeto em duas porções. No mínimo, tem que ter 2 porções. Ok, então, as subdivisões, o que elas são? Elas não são novos temas,
A estrutura não é uma lista de temas, de tópicos subdivididos como se fosse uma sequência de títulos. Não, na verdade, não, eles têm uma relação entre si, estão interligados. É como o esboço de um sermão. Eles estão, cada tópico ele está relacionado ao tema geral, o tema, o título do sermão. Assim também é a estrutura final. Agora, as subdivisões, elas são descrições do título do respectivo tópico. E aí, essas descrições, elas também são feitas não em forma de parágrafos curtos ou sentenças longas, não. São também expressões, frases que podem ter verbo. Agora, por isso que elas são, essas subdivisões, elas vêm numa linguagem que está apresentando uma descrição do significado do que mais ou menos o tópico está abordando. Os enunciados dos tópicos e as respectivas subdivisões são deduzidos dos títulos contidos na segmentação do texto. Então, veja bem, se vocês estiverem aí com esse arquivo em mãos, eu mandei ele em PDF. Vocês pegam aquela segmentação do texto de Deuteronômio, capítulo 6, dos versículos de 1 a 9, para que vocês, então, possam entender melhor o que eu estou aqui falando. Então, veja bem, esses enunciados dos tópicos e também as respectivas subdivisões são deduzidos dos títulos contidos na segmentação do texto. Agora, algumas observações que precisam ser destacadas aqui. As sentenças temáticas dos diversos segmentos do texto servirão como linhas, ou seja, como vias de condução no processo de análise teológica do texto. Certo? Porque quando se pensa em análise teológica, nós pensamos, então, em princípios teológicos, verdades que vão ser que são tirados da interpretação do conteúdo do texto e vão servir para a aplicação. Então, esses princípios são ideias. Eles estão, portanto, eles têm um tema, um título, um assunto. Pode ser, por exemplo, esse de Deuteronômio capítulo 6 fala de mandamentos. Então, fala da lei de Deus, fala do mandamento do amor a Deus, fala do papel do pai de família com relação ao ensino no lar, etc. Então, nós vamos ver com mais detalhes lá na frente. As sentenças temáticas, ou seja, esses títulos dos segmentos atribuídas aos termos-chave dos textos, servirão para a delimitação do tema. Quando falamos de delimitação do tema, estamos falando do tema do texto como todo. Certo? Na estrutura prévia, ali tem um tema que ele é provisório. É uma ideia que o leitor tem de qual é o assunto predominante ali. Então, ele anota e faz aquela estrutura prévia para servir de base para as atividades que vêm depois. Mas a estrutura final, aí o título, melhor, o título da estrutura ou o tema do texto, ele é preciso. Ele é resultado da interpretação. Ele vem portanto, com todo o sentido, ele resume, em poucas palavras, ele resume, ele é a síntese, a substância do texto. Agora, a análise léxico-sintática poderá indicar mudanças
Veja bem, é possível que venha a haver mudanças nos enunciados das sentenças temáticas, dos títulos dos tópicos, né? Que, por sua vez, implicarão mudanças nos tópicos e ou subdivisões da estrutura a ser esquematizada. Então, você tem os títulos da segmentação do texto e você tem também a estrutura. Lógico que a estrutura é menor do que a segmentação, muito menor. E ela abarca todo o conteúdo da segmentação do texto que foi feita para a análise gramatical. Agora nós vamos ver a estrutura. Eu vou agora abrir aqui o texto onde temos a segmentação, certo? Que vai facilitar o entendimento. Eu vou agora projetar aí para vocês verem esse olha aí, ó. Aí está. Vocês estão vendo? Sim, professor. Ok. Então, observe aí esse esquema que está aí. Segmentação do texto e estrutura analítica. Essa estrutura analítica, ela é exatamente o que vocês estão vendo aí na tela. É outro nome que se dá para a segmentação do texto. Agora, veja bem, vocês vão precisar abrir a sua Bíblia para olhar o texto e olhar para a Bíblia e olhar para esse, certo? Então, veja bem, o texto diz assim, eu vou ler o texto aqui, vocês vão acompanhando. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir, em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, veja bem. Aí nós temos agora a segmentação do texto. O primeiro versículo especifica os elementos que são chamados lei de Deus. Se vocês perceberem, aí tem uma chave, aí apontando para o título dessa frase. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Ou seja, o título que é atribuído aí é lei de Deus. A frase é a seguinte, que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te. Aí está lá, entre parênteses, ensino obrigatório. Observe que as expressões que estão em negrito são textos, são expressões-chave, certo? Elas estão mostrando exatamente
qual é o conteúdo que vai ser analisado gramaticalmente. A análise léxico-sintática vai estar girando em torno dessas expressões que são chamados termos-chave, os vocábulos-chave. Observe a outra frase, para que os cumpras. Aí, entre parênteses, você vai achar prática, vírgula, obediência. São termos, duas palavras que intitulam essa frase. Na terra que passais para possuir. O versículo 2, observe aí. Para que temas ao Senhor teu Deus e os guardes... Para que temos ao Senhor teu Deus, lá, entre parênteses, está escrito temor e reverência a Deus. É a ideia que interpreta, certo? Ou melhor, é a intitulação dessa frase, dessa sentença. E guarde todos os estatutos e mandamentos. Aí, o que significa? Prática perseverante, que ordeno. Aí vem, entre parênteses, certo? Autoridade divina. Que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos. Aí observe que tem uma chave identificando que tu, teus filhos e teus netos são os praticantes. A fim de que teus dias sejam prolongados. Ou seja, isso aí significa, a intitulação é promessa de longevidade. Agora, versículo 3. Eu não vou ler tudo, mas aqui vocês estão tendo uma ideia, certo? É porque o nosso tempo está praticamente acabando e nós vamos fazer uma pausa. Nós temos ainda alguns minutos e eu vou prosseguir até que o tempo esteja já no limite. Então, veja bem. Professor, não. Antes do senhor prosseguir, só uma coisa que eu não entendi. Como desenvolver essa questão que está aí entre parênteses? Por exemplo, volte só um pouquinho lá para o versículo 2, para eu ver, por gentileza. Aí, tá bom, tá bom. Por exemplo, essa que está entre parênteses, é saber que ordeno, autoridade divina. Como que chegou até essa conclusão da autoridade divina? Porque... que desenvolveu esse termo? Sim, mas é que Deus ordena. Quem ordena é a autoridade. A ordenação está voltada para Deus, no caso, é isso? É. Tá. Deus Entendi. falando. É Deus que falou para Moisés e Moisés está repetindo as palavras de Deus. Sim, entendi. Está entendendo? Entendi. Então, sim. Para que guarde todos os mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos, os filhos de teus netos. Então, isso aí como se diz, se alguém vai praticar, se é uma ordem, essa ordem procede de uma autoridade. No caso, Moisés é o representante de Deus, porque o sistema de governo é uma teocracia. Certo? Ok, continuando agora, os versículos 4 e 5, observe aí. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é o tema? Unicidade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus, aí vem de todo o coração, alma e força. Ou seja, qual é o assunto aí? É dedicação total. Aí tem de coração, especificando intimidade, alma, espiritualidade, força, vitalidade, tem a ver com a energia física. Ok? Aí vem os versículos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás. Então, tem 3 coisas que são para a realização. Isso implica na vivência da lei. Aí vem a especificação da lei. A lei de Deus deve ser introjetada, no caso, coração, internalizada, que é a mesma coisa, certo? E memorizada, ou seja, através do ensino, gravado. Aí vem o ensino. O ensino. Deixa eu desligar aqui. O ensino, ele vem, portanto, especificado aí. No lar, em qualquer lugar e a qualquer hora. Também as atarás na tua mão por sinal. Isso significa portabilidade pessoal da lei. E serão por faixa entre os teus olhos. Portabilidade pessoal da lei também. Quer dizer, o indivíduo está como portador. E as escreverás nos umbrais da tua casa, as portas. Então, isso é uma exposição pública da lei. Então,
nós vamos fazer agora aqui o intervalo